Fala galera, eu sou o Júnior Meirelles do Ministério Namoro com Propósito e este é o Namoro com Propósito Responde. Nós vamos hoje responder uma dúvida muito bacana que chegou para nós. Confere só o que essa moça quer saber, qual é a dúvida dela e talvez essa também seja a sua dúvida. Ouve aí. É certo a gente fazer propósito diante de Deus de ficar um tempo sem se relacionar com ninguém? Eu fiz esse propósito e a minha maior dificuldade é quando se aproximam rapazes de mim para pedir para me conhecer. E a maioria nunca concorda com esse propósito e parece que eu tô na contramão de tudo, sabe? E eu queria saber se isso é certo ou se tá errado, ou eu deveria continuar com esse propósito, independente do que as pessoas pensam. Já aconteceu com você? Você fez um propósito de ficar um tempo sem relacionamentos e alguém estranhou quando chegou em você e pediu para ter um namoro, para ter um relacionamento com você? Já teve pessoas aí que fugiram quando viram que você era uma pessoa muito séria, uma pessoa que tinha vontade de agradar a Deus antes de agradar os outros? Me conta a sua experiência, se você já fez, se você tem vontade de fazer um propósito como esse aqui no comentário. Eu quero muito ler o seu comentário. Antes de responder, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like aqui e compartilhar esse vídeo. Gente, compartilha esse vídeo lá no grupo de jovens da sua igreja, no WhatsApp, no Facebook, compartilha no seu Instagram. Vamos impactar esse mundo com a cultura do reino de Deus para relacionamentos. Eu tenho certeza que com a sua parceria a gente alcança muito mais pessoas e a gente pode esclarecer a dúvida de muita gente por aí. Menina, mas você está mesmo na contramão de tudo. Você precisa entender que o mundo hoje em dia não é mais como era antigamente. Esse mundo perdeu seus princípios, perdeu seus valores e ele enxerga todo tipo de forma das pessoas de se santificar e de viver para a glória de Deus como maluquice, como loucura, como se essas pessoas fossem extraterrestres. E é isso que eles estão fazendo com você. E é isso que muitos garotos fazem quando se aproximam de você e você diz que está em um voto, em um propósito de não se relacionar por um tempo, para poder se santificar, para poder ter um tempo com Deus e também para poder se consagrar a Deus. Mas hoje é muito fácil você sair por aí tendo relacionamentos e nem precisa ter relacionamento. Para beijar na boca é muito fácil, só você encontrar alguém que quer beijar na boca tanto quanto você e você pode beijar na boca. Agora, encontrar alguém com um propósito igual ao seu é mais difícil. Esses caras não sabem o que estão perdendo quando eles fogem de alguém que tem um propósito de não se relacionar por um tempo para se consagrar a Deus como você. Olha, você me perguntou aí se você deve continuar com esse propósito, se ele é certo ou se ele é errado, porque as pessoas não concordam, porque as pessoas estão dizendo que você não deveria fazer e você está em dúvida se deve continuar fazendo apesar daquilo que as pessoas dizem. Então eu quero ler com você aqui um texto muito interessante. Gálatas capítulo 1, verso 10 diz assim: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Olha, não existe na história do cristianismo um cara mais radical do que o apóstolo Paulo. Esse cara era radical demais. Ele tinha propósitos elevadíssimos com Deus. Ele é tão radical que quando ele vai dizer para o seu discípulo Timóteo sobre o padrão de vida de um jovem cristão, ele diz: Timóteo, seja um exemplo para os fiéis. Paulo não diz para Timóteo ser um exemplo para as pessoas do mundo, porque para as pessoas do mundo é uma obrigação a gente ser exemplo. Paulo está dizendo para Timóteo que ele deve ter um estilo de vida que seja um estilo de vida exemplar até mesmo para os fiéis. E olha só que coisa bonita, você está tendo um estilo de vida que muitas vezes nem mesmo os jovens cristãos, os rapazes cristãos concordam. Isso mostra que você está tendo um estilo de vida superior até mesmo a muitos jovens da igreja que hoje estão por aí saindo, ficando, beijando na boca e não estão nem aí se Deus está sendo glorificado ou não com isso. Se Deus colocou esse desejo no seu coração de se consagrar, de ter um tempo na presença dele sem ter relacionamentos, você não deve se importar com aquilo que as pessoas estão dizendo, não. O apóstolo Paulo está dizendo: eu estou procurando aqui a aprovação das pessoas, eu estou procurando a aprovação de Deus, eu quero que Deus seja glorificado com a minha vida, até porque se eu estivesse procurando a aprovação de pessoas, eu não seria servo de Cristo. Servos de Cristo andam sim na contramão desse mundo, andam com um estilo de vida diferente de tudo aquilo que o mundo faz, daquilo que o mundo pratica, daquilo que o mundo vive.
Mas existe uma outra coisa muito importante que eu quero compartilhar com você e que você precisa observar, é que você disse que apesar de ter feito esse voto, você fica um pouco balançada quando alguns rapazes se aproximam de você, querendo ter um relacionamento com você, e eles fogem quando você fala a respeito do seu propósito. E aí você fica em dúvida se mantém ou não um propósito. Olha só o que a Bíblia diz sobre os nossos propósitos e sobre a seriedade dos nossos propósitos diante de Deus. Veja só. Eclesiastes capítulo 5, verso 4 diz assim: assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos. Portanto, faça o que prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. A gente precisa tomar cuidado com os nossos votos, os nossos propósitos e as promessas que a gente faz a Deus. Para Deus é melhor que você não faça nenhuma promessa, para Deus é melhor que você não faça nenhum propósito do que você fazer propósitos e quebrar os seus propósitos sem cumprir ele. Por isso é muito importante que você avalie se você tem condições de se manter firme no seu propósito, naquilo que você prometeu a Deus, antes de fazer essa promessa. Porque se você faz uma promessa e não cumpre, você está revelando, além de tudo, os ídolos do seu coração. Por exemplo, você que diz que está aí fazendo um propósito de se manter longe dos relacionamentos por um tempo, quando você quebra esse propósito diante de Deus, você está dizendo para Deus que existem ídolos no seu coração, que o relacionamento é um ídolo. E por isso Deus não gosta de pessoas que quebram promessas, porque quando nós quebramos uma promessa, nós estamos dizendo para Deus que existem coisas mais importantes na nossa vida do que viver em fidelidade a Ele e do que cumprir aquilo que nós prometemos. Mas se você quer saber se isso é certo ou errado, se fazer esse tipo de propósito é certo ou errado, eu preciso te dizer que essa é a coisa mais linda que um jovem pode fazer. É a coisa mais pura que um jovem cristão pode fazer. Dizer não para o estilo de vida do mundo. Dizer não para as práticas do mundo. Hoje em dia é muito comum as pessoas começarem e terminarem relacionamentos, as pessoas ficarem, mesmo sendo cristãos, as pessoas saírem beijando na boca sem ter assumido o compromisso. E quando pessoas como você faz um propósito desse, de se manter longe dos relacionamentos por um tempo, de se guardar, de buscar uma pessoa não para um momento, para um tempo, mas para a vida toda, Deus se agrada disso. Eu vou contar a minha história para você. Eu e Michele, que é minha esposa, nós oramos durante um mês para saber se Deus deixava a gente começar um propósito de oração entre a gente. Verdade, durante todo o mês nós oramos para saber se Deus deixava a gente orar com o propósito de assumir o compromisso de um relacionamento. Depois de Deus confirmar algumas coisas que nós pedimos a Ele, nós começamos a orar e ficamos 6 meses orando, sem beijar na boca, sem abraçar, sem fazer sem ter nenhum tipo de contato físico, só orando, lendo a Bíblia e buscando a direção de Deus por 6 meses. E aí depois de 6 meses, nós decidimos começar um relacionamento. Porém, nós percebemos que a nossa carne estava falando mais alto do que a nossa vontade de agradar a Deus em alguns momentos. E nós decidimos interromper de novo todo tipo de beijo, todo tipo de abraço, todo tipo de contato físico e ficarmos assim até o dia do nosso casamento. 1 ano e 8 meses depois, nós ficamos 1 ano e 8 meses juntos, comprometidos um com o outro, noivos um do outro, desejando casar, mas sem dar um beijo, porque nós tínhamos o entendimento de que nós deveríamos permanecer em fidelidade a Deus durante o nosso namoro e sabíamos que Deus é recompensador, que Deus traria recompensas maravilhosas pra gente lá na frente no casamento. Então não se preocupe se você ainda não encontrou alguém que aceitou essa loucura de ficar aí em santidade por um tempo, em permanecer sem relacionamentos com contato físicos e íntimos por um tempo. Deus vai enviar uma pessoa muito legal que vai ter um propósito de vida parecido com o seu, um desejo de agradar a Deus acima de agradar os próprios desejos da carne. Não abra mão desse princípio, não abra mão desse valor. Isso é lindo em você, decidir agradar a Deus, decidir ficar um tempo sem relacionamento. Isso é maravilhoso. Portanto, faça isso, continue firme no seu valor, firme no seu propósito. Deus se agrada disso e Deus vai te honrar. Eu espero que outras pessoas também façam o mesmo que você. Você é um exemplo. Você é uma pessoa que está acima do padrão até mesmo de jovens da igreja. Você é aquilo que Paulo chamaria de um padrão fora dos padrões. Permaneça fiel e que outras pessoas, a partir do seu testemunho lá na frente, da recompensa da fidelidade,
possam ver o quanto é bonito e o quanto Deus recompensa aqueles que são fiéis a Ele. Eu espero ouvir o seu testemunho um dia. Eu espero ouvir as pessoas falarem a seu respeito, dizendo assim: nossa, você já ouviu a história da fulana? A fulana tinha um relacionamento íntimo, profundo com Deus na sua adolescência e juventude. Ela decidiu abrir mão de relacionamentos por um tempo e encontrou um cara santo, um homem de Deus para a vida dela, que também fez um propósito junto com ela. Eles ficaram juntos, eles têm filhos lindos, têm um testemunho de namoro lindo, a vida deles é linda, a vida deles é uma bênção. É o que eu desejo para você e o que eu desejo para todos os jovens que nos acompanham aqui no canal, tá bom? Espero ter te ajudado, espero ter esclarecido a sua dúvida. E se você, como ela, tem uma dúvida aí, se você está fazendo algo certo, uma dúvida sobre algo no seu relacionamento, como resolver algo, manda pra gente lá no @namoro com propósito responde. Eu vou ficar muito feliz de receber a sua dúvida e responder ela aqui no nosso quadro Namoro com Propósito Responde. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha pra gente e deixar o seu comentário. Eu amo receber os seus comentários, eu amo responder e conversar com vocês aqui nos comentários, tá bom? Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.